Vamos falar sobre as impenhorabilidades no processo civil brasileiro? Vem comigo! Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Já deixa um like aqui se você gosta das minhas videoaulas, faça sua inscrição e, por favor, comenta aqui embaixo se esse conteúdo foi útil para você, porque quanto mais vocês comentam, quanto mais vocês interagem comigo, mais motivada eu fico para gravar essas revisões aí, né, para ajudar os meus queridos alunos e alunas e todas as pessoas que se interessam por essa temática. Então hoje a gente vai falar sobre bens impenhoráveis e nós temos dois autores de referência para nossa aula, né, o professor Alexandre Freitas Câmara, na obra O Novo Processo Civil Brasileiro. Vou colocar o link aqui embaixo para caso você queira fazer este investimento nessa obra aí, né, para complementar os seus estudos. E também temos como autor de referência outro que é um velho conhecido aqui do meu canal, né? Que é o professor Daniel Amorim Assunção Neves. Ele também tem um curso de processo civil, né? Volume único. Vou colocar o link aqui embaixo. São duas obras excelentes, né? Clique aqui embaixo pelo menos para conhecer a obra, ainda que você não esteja podendo comprar no momento, né? Mas clique aqui embaixo para você saber, para você ter uma visualização das obras que eu estou utilizando para preparar este material para vocês. Existem hoje 3 diferentes regimes de impenhorabilidade no ordenamento jurídico brasileiro, no processo civil brasileiro. A gente tem aqueles chamados bens absolutamente impenhoráveis, né, que estão aí no artigo 833 do nosso novo Código de Processo Civil. Nós temos ainda os bens relativamente impenhoráveis, que estão no artigo 834 do Código de Processo Civil, e nós ainda temos a impenhorabilidade do imóvel residencial, né, também chamada aí por alguns doutrinadores de impenhorabilidade do bem de família, mas o Alexandre Freitas Câmara não gosta desse termo, né? Já já eu vou explicar para vocês. Então, 3 impenhorabilidades. Os bens que são completamente, né, impenhoráveis, absolutamente impenhoráveis, os bens relativamente impenhoráveis e a impenhorabilidade do imóvel residencial, né, ou bem de família para alguns autores. Gente, com relação aos bens absolutamente impenhoráveis, né, o professor Alexandre Freitas Câmara, ele fala que chama-se bem absolutamente impenhorável aquele que não pode ser penhorado em hipótese alguma. Artigo 833 do CPC, ressalvada apenas a execução de dívida relativa ao próprio bem, né? Aquela dívida relacionada ao próprio bem que for contraída, inclusive aquela contraída para a aquisição do bem, conforme o 833, parágrafo 1º, ok? Então vamos dar uma lida e comentar neste rol das impenhorabilidades absolutas, né, dos bens absolutamente impenhoráveis, conforme o CPC. Abre 833 para acompanhar comigo. Então, 833 fala que são impenhoráveis, inciso 1º, os bens inalienáveis e os declarados por ato voluntário como não sujeitos à execução. O que significa isso, né? A gente pode dar um exemplo aí. Aqueles bens que são gravados com cláusula de inalienabilidade, eles são absolutamente impenhoráveis conforme o artigo 1911 do Código Civil. Então vamos supor que uma família, né, um pai e uma mãe, eles vão doar um imóvel rural de presente, né, para um filho que acabou aí de completar a maioridade. Estou dando um exemplo. E aí eles fazem a doação, mas eles gravam este imóvel, né, com uma cláusula aí, né, de inalienabilidade. Então, este filho, ele recebe o imóvel, né, só que ele não vai poder vender este imóvel pelo tempo que a cláusula estiver lá. Então, os bens inalienáveis e os declarados por ato voluntário como não sujeitos à execução, né, eles são aí impenhoráveis. O inciso 2º, ele fala sobre os móveis, né, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo aqueles, né, de elevado valor ou que ultrapassem as necessidades comuns aí adequadas para o médio padrão de vida.
Então, os móveis da casa da pessoa, fogão, geladeira, cama, guarda-roupa, são empenhoráveis. Também são empenhoráveis os vestuários, né, a roupa do executado, bem como os pertences de uso pessoal, salvo se eles forem de elevado valor. Então, o secador de cabelo, né, as roupas, tudo aquilo que que está na casa do executado, né, conforme a gente viu no inciso 2º, e aquilo que o executado ele usa para se vestir, né, roupa, sapato, bolsa, a não ser que eles tenham um valor elevadíssimo, né, eles são também empenhoráveis. Também, no inciso 4º do 833, fala sobre a remuneração periódica que um trabalhador recebe pelo seu trabalho. Então, os vencimentos, os subsídios, os soldos, salário, remuneração, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios, qualquer quantia, né, que são recebidas, que são destinadas ao sustento do devedor e de sua família, bem como ganhos de trabalhador autônomo e honorários do profissional liberal. Então, qualquer remuneração periódica, né, que a pessoa recebe pelo trabalho dela, são empenhoráveis. Só que, no que diz respeito à execução de alimentos, né, essa empenhorabilidade absoluta ela não se aplica. Então, o professor Alexandre Freitas Câmara, né, ele destaca que a empenhorabilidade absoluta, porém, não se aplica na hipótese da execução de alimentos. Então, será possível, né, apreender aí o salário para execução de alimentos. E também aquela pessoa que ganha aí um valor excedente a 50 salários mínimos mensais, né? O excedente dos 50 salários mínimos mensais pode ser penhorado. Gente, eu fiquei pensando, onde é que o legislador estava com a cabeça, né? Será que ele convive com muitas pessoas que ganham aí um excedente de 50 salários mínimos mensais, né? É a minoria da minoria da minoria, né, da população brasileira, mas para quem ganha mais de 50 salários mínimos mensais, né, este excedente aí pode penhorar, ok? Mas via de regra, o salário é empenhorável, salvo para execução de alimentos. Também são empenhoráveis, conforme o inciso 5º, livros, máquinas, ferramentas, utensílios, instrumentos e outros bens que são necessários ao exercício da profissão do executado. Então, eu sempre cito meu marido como exemplo, né? Esse vídeo está sendo gravado com o equipamento profissional de gravação do meu marido, por isso deixa o joinha, né? Deixa um comentário aqui embaixo, se inscreve, porque a gente trabalha muito, né, para levar esses vídeos de qualidade para vocês. Então, o meu marido ele é fotógrafo, ele é produtor de vídeos e os equipamentos dele, né, de estúdio que ele usa para poder produzir essas gravações, como outras de clientes dele, né, que são as câmeras fotográficas, iluminação artificial, tripé, né, rebatedor, dentre outros itens aí. Tudo isso é empenhorável porque são as ferramentas de trabalho do profissional, elas são protegidas aí pela empenhorabilidade. Também são empenhoráveis, inciso 6º, seguro de vida, inciso 7º, os materiais necessários para as obras em andamento, salvo se a obra for penhorada, ok? Também são empenhoráveis, né? Tem essa empenhorabilidade aí, inciso 8º, a pequena propriedade rural, assim definida em lei, né? Desde que ela seja trabalhada pela família. E aí o professor Alexandre Freitas Câmara, ele até cita, né, o artigo 4º, inciso 2º da Lei 8.629 de 93, que indica aí, né, o que é a pequena propriedade rural, né? Ele fala que é a que tem entre 1 e 4 módulos fiscais, sendo que esses módulos fiscais variam, né, de município para município. E aí, o professor Daniel Amorim Assunção Neves, né, agora já mudando de autor, a gente estava falando do Alexandre Freitas Câmara, agora o Daniel Amorim Assunção Neves, ele fala que ele faz menção, né, àquela previsão constitucional da proteção da pequena propriedade rural no artigo 5º, inciso 26 e no artigo 185, inciso 1º, né? Então ele fala até que essa norma ela é mais abrangente em termos de proteção do que a norma constitucional, porque ele fala que a pequena propriedade rural, independente de qualquer outro critério, né, para o CPC, ela é empenhorável. Também nós temos como empenhoráveis, né, inciso 9º do 833,
os recursos públicos recebidos por instituições privadas, né, para serem aplicados aí compulsoriamente em educação, em saúde ou em assistência social, ok? Também são empenhoráveis, né, a quantia depositada em caderneta de poupança até 40 salários mínimos, aquela quantia depositada na poupança que não ultrapasse 40 salários mínimos, também é empenhorável, conforme o inciso 10º. Inciso 11, né, os recursos públicos do fundo partidário recebidos por partido político também são empenhoráveis, né, nas palavras do professor Alexandre Freitas Câmara. Trata-se de norma destinada a assegurar que os partidos políticos eles preservem os valores que eles recebem do fundo partidário, né, para custear o funcionamento, para eles arcarem com o custo das atividades deles, ok? O inciso 12 do 833, por fim, fala que são empenhoráveis os créditos oriundos de alienação de unidades imobiliárias sob regime de incorporação imobiliária, vinculados à execução da obra. E aí o professor Alexandre Freitas Câmara, né, ele explica o que são créditos, né, oriundos de alienação de unidades imobiliárias, o que é vinculado à execução da obra. Então, o artigo 833, inciso 9º, o professor Alexandre Freitas Câmara, aí já voltando para o Alexandre Freitas Câmara, ele diz o seguinte: imagine-se o seguinte exemplo: durante a incorporação de um edifício, né, é decretada a falência da incorporadora. E aí ele fala, a comissão de representantes, então, para assegurar a continuação da obra, né, foi a empresa que estava construindo o prédio faliu, então, para assegurar a continuação da obra, promove a venda, né, num leilão público daquela unidade do prédio que ainda não havia sido alienada, sido vendida pelo incorporador. Ele até cita a Lei 4.591, né, de 64, que integra, né, o patrimônio da afetação. Então, o valor obtido, né, com a alienação daquela unidade residencial do prédio que não havia ainda sido vendida, né, quando a incorporadora que estava construindo o prédio decretou falência, ele fala que o valor obtido com essa alienação será destinado inteiramente a assegurar o prosseguimento da edificação, né, a continuidade da obra, motivo pelo qual ele não poderá ser penhorado para garantia da execução de dívidas, né? Então, o professor Alexandre Freitas Câmara explica aí o inciso 12 do 833. Mas, finalizados os bens que são absolutamente impenhoráveis, né, a gente tem o 834 do CPC, que fala aí sobre os bens relativamente impenhoráveis. Então, segundo o professor Alexandre Freitas Câmara, né, chamam-se bens relativamente impenhoráveis aqueles que poderão ou não ser penhorados conforme a capacidade patrimonial do executado. Então, são aqueles que, via de regra, não podem, mas eventualmente podem ser penhorados. E aí o 834 ele fala, né, que podem ser penhorados à falta de outros bens, os frutos e os rendimentos dos bens inalienáveis, ok? E por fim, a gente tem uma terceira hipótese de empenhorabilidade, que é a empenhorabilidade do imóvel residencial, também chamado por alguns autores de empenhorabilidade do bem de família, mas o professor Alexandre Freitas Câmara não gosta de chamar de empenhorabilidade do bem de família, então ele fala que o estabelecido pela Lei 8.009 de 90 para o imóvel destinado a uso residencial. E aí o professor Alexandre Freitas Câmara explica, né? Deve-se justificar o motivo pelo qual aqui não se fala, ao contrário do que se costuma ver na doutrina e na jurisprudência, em bem de família. E aí ele dá dois motivos. O primeiro motivo é que ele entende, né, o Alexandre Freitas Câmara entende, que a denominação bem de família faz referência ao fenômeno lá do Código Civil, né? Do 1711 a 1722 do Código Civil. Então, bem de família, para ele, está lá no Código Civil. E dizendo ele, né, que a Lei 8.009 de 90, apesar de ser a lei que trata da empenhorabilidade do bem de família, dizendo ele que a lei faz referência ao imóvel residencial. E aí o segundo motivo pelo qual ele não chama de bem de família é porque a caracterização de uma família para o Alexandre Freitas Câmara, ele explica, né, que a família envolve pelo menos duas pessoas.
cônjuges, companheiros, né, um ascendente e um descendente, mas aí dizendo ele que o benefício criado pela Lei 8.009 de 90, não, se a gente partir dessa lógica, né, que seria o bem de família, ela não protegeria pessoas que moram sozinhas, e na verdade protege. Protege também aquele imóvel que é usado por uma pessoa, para sua residência, para sua moradia, ela morando sozinha. Então, por isso que ele descarta aí o uso do termo bem de família para falar em imóvel residencial. Porque dizendo ele que o bem de família está lá no Código Civil, do 1711 a 1722, e que essa impenhorabilidade protege o imóvel residencial de quem mora sozinho também, ok? Então, é uma outra impenhorabilidade aí. Para saber mais sobre ela, você tem que ler a Lei 8.009 de 90. E para completar, né, o professor Daniel Amorim Assunção Neves, ele cita aí 2 súmulas do STJ a respeito da impenhorabilidade do bem de família, que vale a leitura. Ele fala da súmula 449 do STJ, que fala que a vaga de garagem que possui matrícula própria no registro de imóveis não constitui bem de família. Então, a vaga de garagem autônoma, ela poderia ser penhorada. E ele fala também, ele cita a súmula 364, que fala que o conceito de impenhorabilidade do bem de família abrange também, né, o imóvel pertencente a pessoas solteiras, separadas e viúvas. Mas o professor Daniel Amorim Assunção Neves, ele chama de bem de família. O professor Alexandre Freitas Câmara, ele fala da impenhorabilidade do imóvel residencial, ok? Grande abraço e até mais!